Olá, queridos, estamos aqui novamente, em tempos de pandemia, fazendo e produzindo, espero sempre em Deus isso, o nosso crescimento espiritual, que sejam estas devocionais que temos gravado ao longo desses 11 meses, e um dia, sejam para o crescimento dos irmãos. Esse é o nosso desejo, mesmo quando elas são assim amargas, mas é bom para nós conhecermos um pouco mais da palavra do Senhor. É a maneira que eu tenho de entrar no seu lar e, além daquilo que nós fazemos no templo, de maneira presencial, fazer também no seu lar, mandando essas devocionais de terça a sexta-feira, para o crescimento espiritual dos irmãos. O que eu quero falar é sobre exatamente isso, crescimento espiritual. Se eu já sou salvo, por que eu preciso crescer? Ou para que a palavra de Deus foi dada para mim? Por que não aconteceu comigo aquilo que aconteceu com o ladrão que se converteu na cruz? Porque lá na cruz ele foi para o paraíso, imediatamente. O que eu estou fazendo aqui? Por que Deus me deu a Bíblia? Por que ela é tão barata? Sim, existem Bíblias caras, mas ela está muito mais barata. Por que eu tenho? O que eu tenho que fazer com isso? Como crescer espiritualmente? Crescer espiritualmente é uma obrigação, que Deus nos dá, por isso que estamos aqui. Então vamos ver algumas coisas importantes a respeito desse crescimento espiritual em tempos de Covid-19. Vamos lá. O primeiro é um motivo, uma motivação que Deus nos dá. Ele motiva a nossa exultação, ficamos felizes. Vamos nos gloriar, vamos ficar iluminados quando lemos a sua palavra. Isso está lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Jeremias 9, versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O Senhor se agrada de ter o quê? Que ele fala? Misericórdia, de exercer o juízo, ser o justo juiz e ao mesmo tempo a justiça divina. A justiça divina se caracteriza pelo fato dele se fazer homem por nós em Cristo Jesus para morrer na cruz por nós. Então Deus tem esta alegria de produzir isso. E quando ele produz misericórdia, juízo e justiça, o que acontece? Nós ficamos felizes. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em o Senhor, no próprio Senhor. Então o nosso crescimento produz em nós alegria, vamos nos gloriar, vamos ficar iluminados, ficar felizes quando conhecemos profundamente o Senhor. Oséias, capítulo 6, versículo 3, também fala sobre isso, fala sobre esta exultação, este conhecimento espiritual acontece quando nós temos uma intimidade com Deus. Intimidade com Deus é algo assim, eu sei que Deus está presente em todos os detalhes da minha vida, em todos os instantes. Mas na minha mente limitada, eu acho, às vezes penso, que Deus só está presente quando eu abro a Bíblia, quando eu oro, quando eu vou para a igreja, ou quando em casa, mesmo no isolamento, eu dedico momentos de culto doméstico. Então, isso não é o que o texto está dizendo assim de intimidade. Às vezes eu faço muito, a intimidade ela acaba ficando assim algo muito reza, muito repetitivo, mas intimidade é contar todos os detalhes da nossa vida. Eu sei que Deus está olhando, mas eu preciso contar. Quando eu sei que as tentações estão chegando, não é? Eu tenho que falar com ele antes da tentação chegar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, ter intimidade com Deus é conversar com Deus em todos os momentos que me são íntimos. Me são, às vezes eu penso, é muito particular, exatamente neles. Oséias diz assim:
Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. A chuva tardia, né, fora de época. Deus descerá. Deus mostrará-se perto de mim. Ele estará ao meu lado. Ele estará comigo nos meus momentos mais íntimos. Eu tenho que obter essa intimidade com Deus. Saber que, mesmo não sendo tempo, Ele vai fazer chover sobre mim a sua palavra, o seu conforto, a sua misericórdia, a sua correção, a educação, a edificação da minha vida. Então, o crescimento de Deus exige de nós busca intensa de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 7, versículos 16 e 17, fala a respeito de obediência. A condição para eu receber o crescimento espiritual é a obediência. Então diz assim, João 7, 16 e 17. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Conhecer ao Senhor é uma questão de obediência. Nós temos que conhecer a doutrina de Deus. Temos que conhecer o que Deus revelou nas Escrituras. Temos que conhecer o íntimo de Deus revelado em todas as páginas das Escrituras. Mas, de repente, eu acabo isolando um livro, ou isolando dentro desse livro, isolando um capítulo. Nós, às vezes, diminuímos o número de livros da Bíblia quando nós não lemos os demais, né? A pergunta clássica é: quantos livros tem a sua Bíblia? A minha tem 66. Pastor, a minha também. Bom, vou perguntar de novo. Quantos livros tem a sua Bíblia que você lê? Eu gosto muito de Salmos, gosto muito de Provérbios. Tudo bem, mas Obadias, você já leu? Joel? Eu gosto do capítulo 2 de Joel. Mas Joel não começa no capítulo 2. Ele começa no capítulo 1. E o livro de Naum? Livro de Sofonias? Entendeu? A nossa Bíblia, como livro, tem 66 livros. Mas e no meu coração? A Bíblia tem quantos livros? A Bíblia tem quantos capítulos? Tem quantos versículos? Queridos, é necessário que nós busquemos toda a palavra de Deus, como diz o texto de João falando, conhecer a respeito da doutrina de Deus. A doutrina de Deus começou em Gênesis e terminou no Apocalipse. Se eu isolo, tiro algum livro daqui, eu perdi uma parte da doutrina de Deus e fico só com um pedaço da doutrina de Deus. E às vezes este pedaço da doutrina de Deus, para ser melhor compreendido, necessita daquele livro que eu deixei de lado. Por exemplo, a misericórdia de Deus. Eu tenho que conhecer Deus como justo juiz. Eu tenho que conhecer Deus como aquele que decreta a morte. Eu tenho que conhecer um Deus brabo para então entender a misericórdia de Deus. É a doutrina do Senhor. E obedecer essa doutrina, é claro. Né? Vamos para mais um texto, João capítulo 8, versículos 31 e 32. Conhecer Deus, conhecer a doutrina de Deus, ter um conhecimento espiritual crescente, produz em nós o livramento da alma do erro. Nossa alma se livra do erro. João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, vós verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós permanecermos na palavra. Permanecer em grego é criar raiz. Eu já fiz várias vezes essa ilustração. É uma raiz que vem
pela terra, encontra uma pedra e ela não para de crescer. Ela abraça essa pedra e continua crescendo. Isto se chama ancoragem. Os jipeiros, né, conhecem muito a ancoragem. Quando o carro atola, né, eles pegam um estepe, esticam o guincho, né, ou então a corda ou a fita, o guincho de cabo de aço, ou amarra numa árvore, ou então enterra o estepe, né? E aí liga o motor do guincho, liga o motor do carro, né? Liga as trações, né, das 4 rodas, e aí vai puxando. Ele foi ancorado, e essa âncora o tira do barro. Isto é o verbo permanecer. Encontrar no nosso coração o lugar onde a raiz da doutrina vai abraçar o nosso coração e ser ao mesmo tempo proteção e ancoragem. É isso que ele está dizendo, né? E ele nos livra do pecado, nos livra dos males terríveis. Mais 2 textos para encerrar. João 17:3. João 17:3. O conhecimento de Deus nos leva para a vida eterna. E a vida eterna é esta, 2 pontos. Agora vem a explicação. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E o outro texto é Colossenses, capítulo 1, de 9 a 12, que diz assim: Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, vontade de Deus, né? Ele nos trata de vós, segunda pessoa, no plural, e sua é com relação a Deus. Né? Vou ler de novo. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua, dele, né? Glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A vida eterna, nos conduz a um pré-conhecimento da vida eterna e a desenvolvermos a nossa vida aqui no conhecimento de Deus e então enfrentarmos covides, pandemias, pestes, tempestades, ansiedade, notícias ruins quanto à nossa saúde e a esperança do poder eterno de Deus. Querido Pai, nós rogamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a buscar tempo para conhecermos a Tua doutrina, conhecermos a Ti, Senhor, profundamente, conhecermos tudo em relação a Ti, tudo que é possível ao homem conhecer, que está revelado nas Escrituras, para crescermos, ó Deus, no conhecimento Teu e assim termos a nossa fé em Ti fortalecida. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a entender a Tua palavra, a ter paciência no momento do estudo da Tua palavra, a termos os olhos abertos pelo Teu Espírito Santo para enxergarmos aqueles detalhes de versículos e capítulos. Ó Deus, alimenta cada um de nós, nos faça crescer de maneira sadia, espiritualmente falando também. Em nome de Jesus. Amém. Vamos crescer cada vez mais para a glória do Senhor.